Esta história será posteriormente chamada de O Desaparecimento no Salar. 19 pessoas em um ônibus escolar do tipo Mercedes-Benz Lio 915 desapareceram sem deixar vestígios na mina de lítio abandonada Poço de Guadalupe. Ninguém notou nada de incomum até que um helicóptero da polícia de Salta descobriu o ônibus às 3h50 da manhã. Vazio e com uma câmera Sony DSC-S 930 funcionando no interior. Em 14 de outubro de 2010, às 3h50 da manhã, um helicóptero Bell 206 da polícia de Salta descobriu o ônibus Mercedes-Benz LO 915, que pertencia ao internato local Alta Montes. O ônibus foi encontrado na entrada da mina de lítio Poço de Guadalupe, há muito abandonada e localizada longe da estrada principal. Equipamentos e documentos no local indicavam que, até recentemente, 19 pessoas estavam no ônibus. A supervisora Marta Poço, o motorista Esteban Merugo e um grupo de estudantes com idades entre 15 e 17 anos. Mas no momento da descoberta, apenas uma pessoa permanecia no ônibus, o motorista Esteban Merugo, que logo foi detido pela polícia. As outras 18 pessoas haviam desaparecido. A situação no ônibus era estranha. As mochilas estavam organizadamente colocadas nos assentos, sem desordem, sem sinais de pânico ou luta. A câmera Sony DSC-S 930 continuava gravando e registrava apenas o interior vazio e o silêncio ao redor. Sua tela brilhava na penumbra como se alguém a tivesse deixado ligada propositalmente. Não havia vestígios de violência ou de quaisquer incidentes. O interior e os arredores pareciam preservados, como à espera de uma explicação. Mas até agora não havia explicação. A investigação do ônibus revelou alguns detalhes estranhos. No porta-luvas do assento do motorista havia a impressão de uma transferência SWIFT de 17 mil pesos argentinos em nome de Marta Poço, a supervisora da viagem. O dinheiro tinha sido recebido exatamente um dia antes do incidente. A data e o valor estavam claramente indicados, mas a finalidade e o remetente ainda eram desconhecidos. A própria Marta Poço não foi encontrada no local. No chão do ônibus, perto do assento do motorista, estava espalhada uma substância cristalina branca, com um peso total de aproximadamente 1,2 kg. Os policiais empacotaram cuidadosamente amostras para análise posterior. A origem e o propósito da substância permaneciam questionáveis. No compartimento de bagagem do ônibus foi encontrada uma estranha escada de corda com 18 metros de comprimento, que tinha sido tratada recentemente com óleo de máquina. Por que o grupo poderia ter precisado de algo assim? Era um mistério. Não foi encontrado equipamento de escalada ou qualquer outro equipamento que pudesse explicar sua presença. O primeiro e único detido foi o motorista do ônibus, Esteban Merugo. Sua biografia parecia quase impecável, exceto por pequenas multas por excesso de velocidade que haviam sido registradas anteriormente pela polícia de trânsito. Os policiais acharam suspeita a calma de Merugo, que afirmou não ter saído do ônibus e ter acordado apenas com o barulho do helicóptero. A supervisora da viagem, Marta Poço, havia oficialmente recebido uma grande transferência um dia antes do desaparecimento do grupo, e agora ela própria também estava na lista de desaparecidos. A polícia começou a examinar a versão de um possível acordo entre o motorista e a supervisora, embora até agora não tivessem um motivo concreto. Na lista de desaparecidos estava um estudante chamado Sergio Lama. Seu nome constava nos arquivos policiais de 2009 por suspeita de venda de maconha entre colegas. A polícia rapidamente começou a verificar seu círculo de conhecidos e levantou a hipótese preliminar de que o desaparecimento do grupo poderia estar relacionado às atividades criminosas de Lama. A versão parecia apropriada, mas não havia provas que confirmassem diretamente o envolvimento de Sergio no incidente. Às 5h40, a unidade canina da polícia de Salta chegou ao local. O cão pegou a pista com confiança na porta traseira do ônibus, mas parou abruptamente após apenas 50 metros no meio do salar e perdeu o rastro. Não foram detectadas pegadas de sapatos, veículos ou outros meios de transporte. O grupo parecia ter simplesmente se desvanecido no ar, sem deixar um único rastro ou pista. As comunicações por rádio entre o piloto do helicóptero e o controlador de voo soavam preocupantes. O
O equipamento de imagem térmica não detectava nada vivo num raio de vários quilômetros. Segundo a polícia, esta situação não era apenas estranha, mas tecnicamente quase impossível. Com as irmãs Camila e Lucia Delgado, que haviam retornado ao ônibus pela manhã, a polícia encontrou uma prova incomum, um recibo de 46 pesos argentinos, pagos em uma cabine telefônica na estrada RN 52. Entre os desaparecidos, elas eram as únicas que haviam conseguido retornar. Sua história provocou desconfiança e muitas perguntas entre os investigadores. Ao examinar os registros telefônicos, os investigadores da polícia de Salta estabeleceram que na noite de 14 de outubro, 2 chamadas haviam sido feitas dos telefones das irmãs Delgado através de uma estação base da operadora Movistar. A primeira chamada foi registrada às 2h57. A segunda, 6 minutos depois, às 3h03 da manhã. Os registros das chamadas foram confirmados pela operadora e disponibilizados à polícia. Além disso, o Centro de Chamadas de Emergência 911 entregou à polícia uma gravação de áudio de uma chamada de emergência. Na voz da garota que ligava para os serviços de emergência, podiam-se ouvir claramente a excitação e o medo. A garota, que não se identificou, pediu enfaticamente que se enviasse ajuda o mais rápido possível, repetindo a mesma frase. Marta caiu. Precisamos urgentemente de ajuda. A localização exata do acidente não foi mencionada, nem para onde exatamente Marta caiu. A investigação rapidamente confirmou que ambas as chamadas dos telefones das irmãs Delgado e a chamada para o 911 tinham sido feitas de uma cabine telefônica localizada a 1,8 quilômetros do ônibus em linha reta através do salar. Na escuridão, em um planalto de aproximadamente 3.600 metros de altura, a viagem teria levado pelo menos 1 hora e 45 minutos. As irmãs explicaram que tinham sido forçadas a deixar o ônibus e procurar um sinal, pois seus telefones celulares já não tinham mais recepção. O investigador Rafael Monteiro interrogou detalhadamente as irmãs Delgado sobre as razões que as haviam levado a deixar o ônibus no meio da noite. Ambas as garotas afirmaram firmemente que tinham saído imediatamente para buscar ajuda depois que a conexão no ônibus foi inesperadamente interrompida. Camila descreveu em detalhes como elas tinham saído, como tinham se movido lenta e cuidadosamente sobre a superfície salgada seca, verificando periodicamente seus telefones para recepção de rede. Lucia confirmou essas declarações e acrescentou que a chamada da cabine foi sua última chance de chamar socorristas e salvar Marta. Monteiro dirigiu especialmente a atenção ao valor do recibo da cabine telefônica, 46 pesos argentinos. Era uma tarifa incomumente alta para uma chamada local, especialmente em uma situação de emergência. Então Camila explicou que não havia prestado atenção às tarifas e havia usado todo o seu dinheiro para contatar os serviços de emergência. A resposta parecia lógica, mas o investigador não estava completamente satisfeito com a explicação. Em uma inspeção mais detalhada do ônibus, os investigadores notaram que os pertences pessoais de Marta Posso, a supervisora da viagem, estavam em desordem. Entre eles, faltava uma carteira com dinheiro e documentos. Surgiu a suposição de que o dinheiro poderia ter sido roubado antes do desaparecimento do grupo. Lucia Delgado tornou-se suspeita. Ela tinha sido a última a ter contato com as coisas de Marta quando procurava por um telefone ou outros objetos importantes antes de sair para buscar ajuda. Esta versão era apoiada pelo fato de que a supervisora havia recebido uma transferência de 17 mil pesos argentinos no dia anterior à viagem. No entanto, nem dinheiro, nem carteira, nem qualquer parte dessa soma foram encontrados entre os pertences. Lucia negou categoricamente as acusações de roubo e enfatizou que não tinha visto a carteira e não tinha tocado em nada das coisas de Marta. A suspeita persistiu e exigiu mais verificações. Um detalhe importante surgiu do exame forense realizado no final da noite de 14 de outubro. Na impressão da transferência bancária encontrada no porta-luvas do ônibus, apenas um conjunto de impressões digitais pôde ser identificado, exclusivamente as de Marta Posso. Nenhuma outra pessoa, incluindo as irmãs Delgado, havia deixado rastros no documento. Isso significava que a supervisora havia guardado a impressão para si mesma e não a tinha dado a ninguém. O desaparecimento do dinheiro, portanto,
deve ter ocorrido antes de o grupo chegar ao salar. Após esta descoberta, o investigador Rafael Montero imediatamente solicitou uma vigilância financeira da conta bancária boliviana para a qual a transferência SWIFT de 17 mil pesos havia sido feita anteriormente. Os investigadores agora tinham uma hipótese clara. O dinheiro era a razão ou parte do incidente. E a supervisora poderia ter estado no centro dos acontecimentos muito antes da chegada do grupo à mina abandonada. Agora a polícia tinha que esclarecer a origem da transferência e descobrir quem poderia estar interessado em recebê-la. O investigador Rafael Montero voltou a focar na pessoa do motorista do ônibus, Esteban Merugo. O livro de registro do ônibus chegou às mãos dos investigadores. No livro de registro faltava uma entrada de 4 horas de condução, que coincidiam exatamente com o momento em que o ônibus deveria ter passado pelo ponto de controle da fronteira. Para Montero, isso parecia estranho, dada a rigidez do regime de fronteira e a obrigação de tais registros. Um especialista da polícia começou imediatamente a verificar o dispositivo de navegação Garmin Nuve instalado no ônibus. O dispositivo confirmou as suspeitas de Montero. O ônibus realmente havia contornado o posto de fronteira, desviando-se consideravelmente da rota previamente acordada. De acordo com os registros do GPS, Merugo havia dirigido o ônibus para essa estrada de circunvalação RN40, o que aumentou a distância total em 74 quilômetros adicionais. Esses dados contradiziam categoricamente a versão oficial que o motorista havia apresentado anteriormente. Além dos dados de navegação, a polícia solicitou os documentos financeiros pessoais de Merugo. Logo depois, os investigadores receberam um extrato das dívidas do motorista com a casa de apostas Jujuy Apuestas. O valor da dívida era considerável, 38 mil pesos argentinos. A razão da dívida era uma aposta em um jogo de futebol que havia começado exatamente 1 hora antes da partida do ônibus. Isso também contradizia a versão de Merugo, de que ele havia agido exclusivamente sob as instruções de Marta Posso, a guia da viagem. Durante o interrogatório, Montero colocou uma pergunta direta a Merugo. Por que a rota havia mudado? E de quem ele seguia as instruções se Marta não havia dado tal ordem? O motorista parecia composto e calmo, e insistia com confiança em sua versão anterior. Merugo explicou que inicialmente havia recebido de Marta a clara instrução de evitar o posto de fronteira para não perder tempo na viagem. No entanto, o investigador Montero apontou uma inconsistência óbvia. A aposta havia sido colocada pelo próprio motorista muito antes da partida do ônibus, o que significava que o motorista havia planejado a rota de contorno com antecedência, sem qualquer instrução de Marta. Merugo, visivelmente tenso, repetiu sua versão e negou categoricamente qualquer conexão entre a mudança de rota e suas dívidas com a casa de apostas. Mas as provas não estavam a seu favor, e as declarações do motorista não podiam explicar todas as inconsistências. Paralelamente a esses eventos, entre os investigadores começou a discussão sobre uma versão segundo a qual Esteban Merugo poderia ter conspirado com um cartel local de drogas. Dada a substância cristalina previamente encontrada no interior do ônibus, a versão de que o motorista poderia ter entregue o grupo a terceiros parecia lógica para os investigadores. Apesar da gravidade das suspeitas, os detetives rapidamente estabeleceram que a área do salar perto da mina Pozo de Guadalupe era conhecida por estar fora do alcance da rede de telefonia móvel, necessária para um contato operacional com o cartel. Além disso, em todas as rotas de controle que levavam à mina, não havia vestígios de veículos estranhos, o que tornava quase impossível a versão de uma entrega do grupo a um cartel. Apesar dessas circunstâncias, a versão continuou sendo oficialmente uma das investigadas até a obtenção de mais provas. Tarde da noite do mesmo dia, especialistas técnicos da polícia realizaram um exame adicional do ônibus, concentrando-se no compartimento de bagagem onde a escada de corda havia sido encontrada anteriormente. Durante o exame, um técnico criminalista notou peculiaridades na construção do compartimento de bagagem e logo descobriu um fundo falso oculto. O esconderijo estava vazio, mas em sua superfície eram visíveis vestígios frescos de pó de gesso branco. Esses vestígios não coincidiam com a substância encontrada anteriormente no interior do ônibus e poderiam indicar outro aspecto desconhecido do caso. O pó de gesso foi cuidadosamente recolhido pelos especialistas para análises laboratoriais. Imediatamente após a descoberta,
O investigador Montero ordenou que as amostras de pó de gesso fossem enviadas imediatamente a um laboratório geológico especializado da Universidade de Salta. Para os investigadores, tornou-se evidente que o desaparecimento das pessoas poderia estar relacionado não apenas a manipulações financeiras, mas também a atividades de contrabando relacionadas à rota do ônibus e ao desvio da rota padrão. O foco principal da investigação agora se deslocou para a busca de uma resposta sobre que mercadoria de contrabando o ônibus de Esteban Merugo poderia ter transportado e se isso poderia ter influenciado de alguma forma os eventos subsequentes. O laboratório da Universidade de Salta completou o exame da substância cristalina branca encontrada anteriormente no ônibus. Para a surpresa dos investigadores, a análise revelou que não se tratava de uma droga proibida ou um composto químico perigoso, mas de nitrato de cálcio comum, uma substância que não representa nenhum perigo para a saúde. Agora a polícia precisava entender por que o ônibus teria precisado de uma quantidade tão grande dessa substância inofensiva, mas estranha. Enquanto isso, os especialistas técnicos da polícia continuaram examinando os laptops e telefones celulares dos passageiros do ônibus. No laptop de Florência Vega, uma das desaparecidas, foi encontrado um artigo em PDF com instruções detalhadas, Solar Desalinator DIY, que havia sido publicado já no ano de 2008. Este documento descrevia em detalhes como construir independentemente um sistema de dessalinização de água no campo. Além do próprio artigo, na mesma pasta com o nome Field, havia desenhos detalhados de uma instalação que funcionava à base de nitrato de cálcio. De acordo com o esquema, esta substância era usada como reagente para acelerar o processo de secagem da água salgada. Esta descoberta direcionou a investigação para um caminho completamente novo. Os policiais imediatamente se dirigiram à escola Altamontes para verificar se experimentos ou projetos semelhantes haviam sido realizados antes da viagem. O investigador Rafael Montero reuniu-se com o professor de física da escola Altamontes, Diego Cardenas. Este confirmou que o grupo, pouco antes da viagem, realmente havia planejado realizar um experimento de campo no salar com um dispositivo de dessalinização de água construído por eles mesmos. O projeto fazia parte do programa educacional e o nitrato de cálcio havia sido adquirido especificamente para este propósito. O professor também explicou que a substância era completamente inofensiva e não podia ser usada para nenhum outro propósito que não fossem experimentos científicos. Esta declaração permitiu aos investigadores descartar a versão de um envenenamento deliberado ou do uso da substância como veneno. Apesar das claras explicações dos especialistas, jornalistas de uma popular emissora de televisão local receberam informações falsas de uma fonte anônima de que a polícia supostamente estava ocultando a verdadeira natureza da substância, a saber, que se tratava de cocaína. As notícias se espalharam rapidamente, provocaram uma considerável ressonância na opinião pública e desviaram a atenção dos investigadores para a verificação de versões de tráfico de drogas. Montero foi forçado a dedicar tempo a desmentidos oficiais, apresentando documentos de análise laboratorial e declarações públicas de que o pó encontrado não tinha nada a ver com entorpecentes. Esta versão foi oficialmente encerrada pela polícia, mas o contexto informativo negativo continuou desviando a investigação de sua tarefa principal. Enquanto a atenção do público estava direcionada para falsos rumores, especialistas técnicos descobriram uma pista importante no arquivo de SMS de um dos telefones celulares dos passageiros do ônibus, um Nokia 2700. Em uma das mensagens foi descoberta a palavra poço, enviada algumas horas antes do desaparecimento do grupo. Os dados técnicos do navegador GPS confirmaram que as coordenadas correspondentes ao envio da mensagem coincidiam com a localização da mina abandonada Poço de Guadalupe. Esta descoberta indicava que o grupo havia planejado descer a mina, e isso poderia estar diretamente relacionado ao desaparecimento. Até agora, os investigadores não haviam considerado a mina como o objeto principal de atenção. Mas agora, tudo mudava. Ficou claro que as respostas poderiam estar precisamente nas antigas galerias. Após a nova descoberta, Rafael Montero imediatamente dirigiu uma solicitação oficial ao arquivo do Serviço Geológico, exigindo um plano detalhado das galerias e passagens internas da mina Poço de Guadalupe. Os policiais receberam uma orientação clara.
A investigação deveria se concentrar em por que o grupo teria tido que descer a mina abandonada há muito tempo e quais perigos poderiam esperar sob a terra. O julgamento não durou muito. O juiz Pedro Almeida leu com fria calma a acusação. As palavras soavam secas e claras. Marta Posso, a supervisora do grupo, havia recebido um adiantamento de 17 mil pesos argentinos pelo contrabando de raros artefatos paleontológicos. Na mina abandonada, Pozo de Guadalupe, estavam escondidos 6 dentes de megalodonte, um predador marinho pré-histórico. Era precisamente a estes que o grupo se dirigia sob o disfarce de um experimento científico. O motorista do ônibus Esteban Merugo havia recebido instruções para evitar os postos de fronteira a fim de carregar a valiosa carga sem ser notado ao abrigo da noite. A prova decisiva era um documento que os investigadores encontraram durante a busca na casa de Marta. Era um contrato com intermediários bolivianos para a entrega de dentes de megalodonte, cujo original trazia a clara assinatura de Marta Posso. O papel era impecavelmente autêntico, e a perícia confirmou plenamente que a assinatura pertencia à supervisora da viagem. Provas adicionais apareceram após a recuperação de informações do cartão SD danificado da câmera Sony, que havia sido encontrada anteriormente no ônibus. Os especialistas do laboratório conseguiram extrair gravações de vídeo que datavam da noite do desaparecimento do grupo. Nas gravações, via-se o ônibus indo para a mina e o grupo preparando a escada de corda, fixando-a ao guincho do ônibus. Alguns estudantes, bem preparados para a descida em cavernas, começaram a descer cuidadosamente. A gravação foi interrompida no momento de um desmoronamento inesperado. No caos, Marta Posso deixou cair seu telefone e caiu. O pânico entre os presentes tornou-se evidente, e pouco depois deste momento a gravação foi definitivamente interrompida. Agora também ficaram claros os motivos das irmãs Delgado, Camila e Lucia, que haviam saído para buscar ajuda. Sua inocência foi provada pelas gravações das conversas com o despachante do serviço de emergência e os dados de rastreamento do GPS. Sua versão foi completamente confirmada pelas investigações. Escavações posteriores, com a participação de especialistas do Serviço de Resgate e um helicóptero Mi-17 do Exército, confirmaram as expectativas mais sombrias. Nas profundezas da mina, foram descobertos 15 membros desaparecidos do grupo. Além disso, nos mesmos escombros foram encontrados 3 dentes de megalodonte com um peso de entre 8 e 12 quilogramas cada. Para a recuperação e o transporte foram necessários 2 voos separados do helicóptero do Exército. As identidades de todos os desaparecidos foram confirmadas, as famílias foram notificadas. Durante o julgamento, o advogado de Marta Posso tentou mudar o curso do procedimento. Ele declarou que a assinatura no contrato com os bolivianos havia sido feita sob pressão e que a própria supervisora não era a iniciadora do plano criminoso. No entanto, o promotor apresentou imediatamente uma transcrição do correio de voz de Marta, enviado à sua pessoa de confiança alguns dias antes dos eventos. Na mensagem, ouvia-se claramente a frase: "Em uma semana, serei rica". Após esta declaração, o tribunal rejeitou o pedido da defesa. O veredito do juiz soou afiado e breve. Marta Posso foi declarada culpada de organizar o contrabando de valiosos objetos paleontológicos com graves consequências. O tribunal a condenou a 6 anos de prisão. Entre o clique das câmeras e o flash das câmeras fotográficas, Marta deixou a sala do tribunal algemada, escoltada pelos guardas de justiça. A investigação encerrou oficialmente o caso. Todas as circunstâncias decisivas foram esclarecidas. O motivo do crime foi completamente confirmado por documentos e gravações de vídeo, e as falsas versões sobre drogas e envenenamento foram definitivamente refutadas. No entanto, nos documentos oficiais permaneceu um detalhe não resolvido. Dos 6 dentes de megalodonte roubados, 3 foram encontrados durante as escavações. O destino dos 3 dentes restantes continuou desconhecido. De acordo com uma versão não oficial dos investigadores, os artefatos poderiam ter sido revendidos antes dos trágicos acontecimentos na mina, mas os investigadores não encontraram confirmações documentais para isso.
Finalmente, 3 dentes permaneceram registrados nos arquivos como irrecuperavelmente perdidos. Com isso, a história que começou como uma viagem de estudos terminou em tragédia e se tornou um dos casos mais sensacionais na história da província argentina de Salta, foi definitivamente encerrada. Alejandra, uma estudante de arquitetura, entra no metrô na estação Universitat Politécnica e desaparece literalmente em 4 minutos. Câmeras de vigilância registram sua entrada na estação, mas uma gravação de sua saída simplesmente não existe. E exatamente no momento em que a garota desaparece do campo de visão, um sinal de alarme indica que alguém entrou em um túnel de serviço. 14 de março de 2018. Valência. Estação de metrô Universitat Politécnica. São 21 horas e 33 minutos. Alejandra, estudante do 3º ano de arquitetura, passa calmamente pela catraca número 7. O bilhete eletrônico funciona, câmeras captam claramente seu rosto. Ela se move decididamente para a plataforma, para fazer uma conexão uma estação adiante, para Bailén. Normalmente, essa jornada leva apenas alguns minutos. Mas quando o trem chega à estação Bailén, Alejandra não está lá. E não porque ela tenha descido em algum lugar ou perdido o trem. O sistema de metrô registra absolutamente tudo: entradas e saídas, cada transferência de passageiros. Naquela noite, Alejandra simplesmente desapareceu entre plataformas, catracas e câmeras. A polícia rapidamente obtém as gravações de todas as câmeras de ambas as estações. Na gravação da plataforma de Universitat Politécnica, a garota pode ser vista. Em Bailén, nada. Nenhuma câmera no caminho registrou seu movimento entre essas estações. Alejandra simplesmente desaparece, sem rastros, sem testemunhas. Nas gravações de Universitat Politécnica, há mais uma coisa. No 11º segundo, pode-se ver uma pessoa com um uniforme de funcionário do metrô se aproximando de Alejandra. O rosto é quase irreconhecível. A aba profunda do boné lança uma sombra densa. O homem, obviamente, fala com ela. Parece fazer uma pergunta. A garota para por alguns segundos, depois continua em direção à plataforma, absorta em seu telefone. À primeira vista, nada especial, mas esses são exatamente os últimos segundos em que ela é vista viva. No mesmo momento, um funcionário de segurança da estação nota algo incomum. No chão, ao lado da catraca número 7, há um pequeno pedaço de alumínio. O fragmento é liso, o corte é recente. O objeto não se encaixa de forma alguma no ambiente. Ninguém ainda entende seu significado. O pedaço de metal é enviado para exame, embora os policiais já estejam anotando. Tais fragmentos são frequentemente usados no revestimento de dutos de ventilação. Mas o que a ventilação tem a ver com isso? Por enquanto, é apenas uma coincidência estranha. Nada mais. Desaparecimentos no metrô sempre parecem estranhos. Na maioria das vezes, por trás deles estão fugas voluntárias de casa ou conflitos familiares. E Alejandra aparentemente tinha um motivo. Nos últimos dias, as relações com sua mãe, Ana G., estavam difíceis. A própria Ana confirmou à polícia que sua filha estava passando por uma crise relacionada aos estudos e poderia ter ido para Barcelona ficar com amigos. Esta versão parece plausível. A polícia começa a verificar estações ferroviárias, rodoviárias e bilhetes, mas imediatamente surge uma discrepância. Os extratos bancários de Alejandra estão em silêncio. A última transação, o pagamento do bilhete de metrô na Universitat Politécnica. Nenhum bilhete foi comprado para trens, ônibus ou aviões. A garota não usou dinheiro nem tentou entrar em contato com ninguém depois das 21h33. No entanto, a polícia não descarta imediatamente essa versão. A versão do desaparecimento voluntário ainda está aberta, embora pareça cada vez menos provável a cada minuto. A segunda versão surge imediatamente quando os especialistas revisam as gravações das câmeras. Quem é esse funcionário desconhecido do metrô? Naquela noite não havia trabalhos técnicos ou de reparo programados na Universitat Politécnica. Uma verificação da lista de pessoal não mostra ninguém que deveria estar na plataforma exatamente naquele momento.
A identidade dessa pessoa permanece um mistério. A versão da mãe, de que Alejandra teria ido para a casa de amigos, obriga a polícia a verificar todos os pontos de transporte. Vários grupos de operação são enviados urgentemente para a estação ferroviária principal de Valência e para as rodoviárias. Mas nas gravações das câmeras, não há uma única imagem de Alejandra. Todas as possíveis variantes de bilhetes, listas de passageiros, dados de catracas e caixas são verificados. Nada. Nenhum único indício. A versão fornecida pela mãe agora praticamente não se confirma. A polícia já observa que essa versão parece duvidosa e está prestes a ser encerrada, mas oficialmente ainda está marcada como pendente. E então, apenas 4 minutos depois de Alejandra ter entrado na estação, às 21h37, ocorre um evento que muda drasticamente toda a investigação. Um sinal de alarme chega ao posto de guarda da estação. Uma porta de serviço para o túnel que leva da Universitat Politécnica em direção à estação Bailén está aberta. Tais portas quase nunca são abertas, especialmente sem razões especiais ou reparos. Oficialmente, não há nenhum funcionário na plataforma neste momento. O serviço de segurança verifica as gravações das câmeras mais próximas, mas exatamente no momento em que o sinal chega à central de controle, as câmeras nesta seção, por algum motivo, não fornecem mais uma imagem estável. A gravação de vídeo é interrompida por vários segundos, e isso é suficiente para perder de vista tanto Alejandra quanto o misterioso funcionário com o boné. A partir deste momento, a investigação atinge um novo nível. Agora uma coisa está clara. A estudante não desapareceu por conta própria. Ela foi levada para onde as câmeras não funcionam, para os túneis debaixo da terra. Suspeito número 1, Manuel T., técnico eletricista, 41 anos, estava oficialmente de serviço quando Alejandra desapareceu. Seu status atual é suspeito, mas aberto. A polícia ainda não tem provas diretas de sua culpa, apenas perguntas. A polícia está intensamente envolvida na investigação dos protocolos e escalas de serviço de 14 de março. O nome, Manuel T., aparece imediatamente. Ele está de fato registrado no livro de serviço da Universitat Politécnica exatamente na noite do desaparecimento de Alejandra. Sua assinatura está presente e nenhum de seus colegas contesta isso. Mas quanto mais atentamente os investigadores examinam as gravações das câmeras, mais perguntas surgem sobre como exatamente ele passou seu tempo naquela noite. Nas gravações das câmeras, por volta das 21h20, Manuel fala brevemente com outro funcionário da estação. Ambos parecem calmos, mas a conversa obviamente diz respeito ao trabalho. O técnico muda sua rota de controle habitual. Normalmente a ronda passa pelas salas técnicas e termina no painel de controle. Naquela noite, ele decide por algum motivo ir por um caminho diferente, mais longo e inconveniente, que inclui tanto a plataforma quanto o nível técnico inferior. Os policiais imediatamente notam essa estranheza. É pequena, mas desperta suspeitas. Por que justo hoje? Por que exatamente nesse horário? Durante o interrogatório pela polícia, Manuel afirma ter alterado a rota exclusivamente por necessidade de serviço. Supostamente havia problemas com o fornecimento de energia que ele queria verificar pessoalmente. No entanto, não há registros de tais distúrbios em lugar algum. O ponto mais importante no álibi de Manuel continua sendo o protocolo do painel de distribuição. Ele afirma que o técnico estava no local exatamente às 21h45. Isso é documentado por sua assinatura. À primeira vista, tudo se encaixa. A distância da plataforma até o painel de controle é de 10 minutos a pé, o que se encaixa perfeitamente no cronograma. Mas então surge uma contradição significativa. A perícia dos criminalistas da polícia nota um detalhe importante. No protocolo, as entradas foram feitas com 2 canetas diferentes. A assinatura de Manuel é feita com tinta preta, o horário com tinta azul. Além disso, a caligrafia e a inclinação dos números são diferentes. Dá a impressão de que a hora foi inserida posteriormente e por outra pessoa. O próprio Manuel nega veementemente que alguém pudesse ter complementado o protocolo para ele e insiste que tudo foi feito por ele pessoalmente
e exatamente no horário indicado. Mas os investigadores entendem que podem estar lidando com uma falsificação. No entanto, por enquanto, isso é apenas uma suspeita. Uma falsificação deliberada não pode ser provada no momento. Ao verificar os pertences de Manuel, o serviço de guarda encontra um crachá. À primeira vista, nada suspeito. Um crachá de plástico comum com tarja magnética, padrão para áreas de serviço do metrô. Mas o nome no crachá imediatamente desperta desconfiança. O crachá pertence a outra pessoa, ao funcionário do serviço técnico Jorge M. Porque Manuel tinha um crachá de outra pessoa, o técnico não conseguiu explicar de forma plausível. Primeiro, ele alegou ter pego o crachá acidentalmente do balcão comum, onde os funcionários costumam deixar objetos pessoais e crachás. Mais tarde, ele mudou sua explicação. Supostamente encontrou o crachá no chão e queria devolvê-lo ao proprietário, mas esqueceu. Os investigadores imediatamente verificam essa história com o dono do crachá, Jorge M., e obtêm informações ainda mais estranhas. Jorge afirma que perdeu seu crachá 2 dias antes, em 12 de março, quando trabalhava em reparos no bloco de ventilação V12. Ele não relatou a perda imediatamente, pois achava que tinha apenas extraviado o crachá e logo o encontraria. Mas agora, com seu crachá aparecendo com Manuel, Jorge está convencido de que uma coincidência aqui é improvável. Os policiais imediatamente prestam atenção às palavras de Jorge. Bloco de ventilação V12. Esse nome já havia aparecido no caso quando o estranho fragmento de alumínio foi encontrado na plataforma. Agora, essa conexão parece cada vez menos coincidência. O bloco de ventilação V12 está localizado longe da plataforma Universitat Politécnica, 2 km e 100 metros completos sob a terra. Para chegar lá a pé pelo túnel seriam necessários não menos de meia hora. De acordo com os registros do sistema de segurança no trecho do túnel entre a estação e o V12, quase não há câmeras de vigilância. A maioria dos dispositivos está há muito tempo obsoleta e fora de serviço. As câmeras funcionais mostram uma imagem fragmentada que não cobre todo o caminho. Isso significa que qualquer pessoa familiarizada com a estrutura do metrô poderia chegar lá praticamente despercebida. E agora, a situação fica ainda mais complicada. Se Manuel está envolvido, por que ele mudou sua rota de controle exatamente naquela noite? Se ele realmente estava no painel de distribuição no horário indicado, quem e por que complementou o protocolo com uma cor diferente? E, finalmente, por que ele tinha um crachá que desapareceu exatamente 2 dias antes do incidente? A polícia ainda não pode dizer definitivamente se Manuel está envolvido no desaparecimento de Alejandra. Mas todos os fatos coletados indicam que o técnico eletricista, que já trabalhava no metrô há 8 anos, está se tornando a figura central desta investigação. O próximo passo agora é óbvio: a verificação do bloco de ventilação V12 e o exame completo de todos os túneis que levam até lá. Os policiais gradualmente mergulham na vida privada de Alejandra, tentando encontrar pelo menos respostas indiretas para a questão de se ela poderia ter desaparecido por conta própria. A correspondência eletrônica mostra: recentemente houve uma séria discussão entre Alejandra e sua mãe Ana, em uma troca de mensagens datada literalmente do dia anterior ao seu desaparecimento. A mãe emocionalmente exigia que a filha voltasse para casa e abandonasse seus estudos na área escolhida: planejamento urbano. Ana considerava isso uma escolha absolutamente sem perspectiva, e a filha estava desperdiçando tempo e energia em vão. Alejandra respondeu rispidamente e insistiu em sua decisão, mas não havia sinais de que ela estivesse pronta para fugir ou ir para qualquer lugar. Mas a atenção da polícia é atraída por outro fato estranho. 2 dias antes de seu desaparecimento, uma quantia considerável foi sacada em um posto de gasolina perto da rodovia A7 com o cartão bancário da mãe, registrado em nome de Ana G. O valor da transação corresponde a um tanque cheio de combustível, suficiente para cerca de 400 quilômetros. Este detalhe parece suspeito e requer verificação. Se Ana realmente estava longe da cidade na noite do desaparecimento de sua filha, seu álibi será irrefutável. Se não, sua posição no caso piora dramaticamente. Os investigadores verificam cuidadosamente os recibos e registros das câmeras de tráfego ao longo da rota Valência-Almeria.
e os fatos rapidamente confirmam suas palavras. Ana estava de fato na rodovia A7. Praticamente percorreu toda a rota e foi registrada por várias câmeras de vigilância, além de ser capturada abastecendo. Em Almeria, ela foi registrada por várias câmeras, no estacionamento de uma loja e em um posto de gasolina. Os cronogramas também coincidem perfeitamente. Assim, os policiais descartam a possibilidade de a mãe estar diretamente envolvida no sequestro de Alejandra. Ana estava realmente longe demais para retornar à Valência e influenciar de alguma forma o desaparecimento de sua filha. No entanto, o conflito entre mãe e filha agora aparece como um motivo significativo para a partida voluntária de Alejandra. Os policiais são forçados a voltar à versão original para verificá-la novamente, desta vez com novos detalhes no caso. Enquanto isso, inesperadamente surge o depoimento de uma vizinha da família. A vizinha, Marta F., 56 anos, declara firmemente à polícia que ouviu uma discussão acalorada no apartamento de Alejandra na noite anterior ao desaparecimento. Segundo ela, a voz de Alejandra soava muito emocionada. Era claramente audível um conflito. E então uma porta bateu fortemente. Este depoimento parece sério, já que até agora não havia informações de que o conflito tivesse ocorrido tão pouco tempo antes do desaparecimento de Alejandra. No entanto, a investigação organiza imediatamente uma verificação dessas informações. Já após um dia, uma perícia acústica determina que os sons que a vizinha havia interpretado como uma discussão e uma porta batendo eram, na verdade, provenientes de uma equipe de reparos que realizava trabalhos de emergência no andar acima naquela noite. Assim, a vizinha involuntariamente enganou a polícia e esta falsa pista é oficialmente encerrada. No momento em que a polícia quase havia abandonado a versão de um desaparecimento voluntário, o serviço técnico da polícia apresenta um novo relatório sobre o telefone celular de Alejandra. Esta pequena, mas extremamente importante circunstância muda drasticamente o foco da investigação. O último sinal do telefone celular de Alejandra, antes que a conexão fosse completamente interrompida, foi captado exatamente pela antena localizada diretamente acima do túnel que vai da estação Universitat Politécnica até o bloco de ventilação, Videos, exatamente para aquele bloco ao qual levava o crachá encontrado de um funcionário do metrô. Agora, o desaparecimento de Alejandra não parece mais uma simples coincidência ou conflito familiar. O local da última atividade registrada do telefone coincide perfeitamente com a rota do túnel subterrâneo e dos dutos de ventilação mencionados anteriormente no caso. Os policiais começam a entender que os túneis podem esconder muito mais do que apenas linhas técnicas de comunicação. Câmeras, registros, correspondência, recibos de combustível, o álibi da mãe. Todos esses detalhes, aparentemente não relacionados à primeira vista, gradualmente se juntam em uma cadeia lógica. E agora, os policiais enfrentam o mais difícil: a verificação técnica da qualidade da conexão no próprio túnel. Talvez seja exatamente isso que dará a resposta final sobre se Alejandra esteve sob a terra e como ela chegou lá. O soldador Raul S., status de testemunha aberto, relata à polícia sobre uma placa estranha recentemente instalada no bloco de ventilação V12. Segundo suas palavras, ela não estava prevista em nenhum projeto. Na manhã de 20 de março, uma equipe técnica chega à seção V12 para inspecionar o duto de ventilação. Entre os trabalhadores está o soldador Raul S., um especialista experiente que regularmente realiza manutenção programada no metrô. Quando a equipe chega ao local designado, Raul imediatamente nota uma estranheza. Uma das placas de alumínio do duto difere claramente das outras. A placa parece nova, a superfície é lisa e sem quaisquer vestígios do revestimento comum para dutos de ventilação. Raul documenta a descoberta com seu telefone e informa imediatamente a polícia. A foto obtida pelos investigadores mostra claramente a diferença nos tons de alumínio. A placa foi obviamente fabricada recentemente, possivelmente até com pressa, embora tenha sido cuidadosamente confeccionada e minuciosamente pintada, claramente com a intenção de esconder a diferença. No mesmo dia, os investigadores começam a verificar a origem do alumínio. Após apenas algumas horas, surge um recibo encontrado na contabilidade de uma empresa contratada pelo metrô.
O recibo está datado de uma semana antes, 7 dias antes do desaparecimento de Alejandra. De acordo com este documento, o contratado adquiriu uma chapa de alumínio exatamente do tipo e tamanho da placa encontrada por Raul. Mas o mais estranho é, o recibo foi pago em dinheiro e a assinatura do pagador não corresponde a nenhum dos funcionários do metrô atualmente conhecidos. Este nome desconhecido torna-se o novo foco da investigação. A polícia convoca um engenheiro do metrô que conhece bem a documentação do projeto para sistemas de ventilação. Após uma análise cuidadosa, o engenheiro confirma: a placa não está registrada nos desenhos oficiais. É uma construção feita à mão, produzida recentemente por alguém e claramente não de acordo com os regulamentos. No entanto, o especialista imediatamente nota outra peculiaridade. O alumínio é de alta qualidade e pintado com uma grande reserva de tinta, como se alguém estivesse muito preocupado em fazê-la parecer discreta e uma parte natural da construção. Os investigadores tentam entender a lógica desta ação. Por que gastar dinheiro e esforço para instalar uma placa autoconstruída, e ainda por cima com pintura, quando teria sido mais simples substituir a placa quebrada oficialmente? No entanto, por enquanto não há respostas diretas, apenas suposições e numerosas hipóteses. Surge uma nova hipótese que inesperadamente complica o andamento da investigação. Dada a peculiaridade do local, um túnel de metrô, a versão de uma possível ameaça terrorista torna-se prioritária para os serviços especiais. A unidade antiterrorismo assume imediatamente o controle sobre a seção V12. As medidas investigativas da polícia devem ser suspensas, já que o local é classificado como potencialmente perigoso e o acesso ao duto está temporariamente bloqueado por funcionários do Serviço de Segurança. A verificação antiterrorismo atrasa significativamente o trabalho dos investigadores e grupos operacionais da polícia. Todas as atividades na seção são suspensas até que a situação seja esclarecida. Os investigadores antiterrorismo começam a procurar por explosivos e dispositivos ocultos. Enquanto estão ocupados com isso, a polícia perde temporariamente a capacidade de realizar medidas completas no território do bloco de ventilação V12. A falsa pista sobre terroristas torna-se uma direção forçada de investigação e é marcada como tal por enquanto. No mesmo dia, a equipe com cães, especialmente treinada para a busca de explosivos, chega ao local do incidente. Os policiais observam o trabalho do cão, que cuidadosamente busca por todo o túnel e o bloco de ventilação. Após alguns minutos de expectativa tensa, o treinador do cão declara oficialmente que o cão não encontrou vestígios de explosivos. No entanto, pouco antes de deixarem o local, ocorre um incidente estranho. O cão de repente volta àquela placa suspeita e começa a arranhar intensamente o metal com as patas. O comportamento do animal torna os policiais ainda mais desconfiados. O cão obviamente sente algo que não está relacionado a explosivos, mas possivelmente relacionado ao cerne da investigação. Neste momento, porém, a polícia não tem autoridade para abrir a estrutura. A seção permanece sob o controle da unidade antiterrorismo até a conclusão completa da verificação. A placa permanece no lugar, e a questão do que exatamente está por trás dela torna-se crucial para o curso posterior da investigação. Os investigadores agora têm uma confirmação da estranheza desta descoberta, mas por enquanto devem esperar pela autorização para retomar os trabalhos. Em 22 de março de 2018, os investigadores finalmente obtêm o tão esperado acesso ao duto de ventilação V12. A verificação antiterrorismo está concluída. A versão de um possível ataque terrorista não se confirmou. Agora a polícia pode conduzir livremente a investigação, mas as perguntas só aumentam. A atenção dos detetives volta-se para uma pessoa que até então não estava em primeiro plano no caso. É José Maria R., um sinaleiro de 56 anos que trabalhava na linha de metrô na noite do desaparecimento de Alejandra. Um homem taciturno, calmo, com uma ética de trabalho absolutamente impecável. Mas por trás da fachada tranquila do sinaleiro esconde-se uma história triste que não dá descanso aos investigadores. Há um ano, José Maria perdeu sua própria filha em um acidente de carro. Após esta tragédia, colegas notaram que ele se retraiu e pediu para ser escalado exclusivamente para turnos noturnos. Assim,
Ele se tornou um funcionário que estava sempre próximo à estação Universitat Politécnica. José Maria diz aos policiais que na noite em que Alejandra desapareceu, ele estava de fato em seu posto de trabalho. No entanto, ao examinar os protocolos de transferência de turno, os investigadores imediatamente notam um detalhe importante. O sinaleiro, por algum motivo, não assinou no protocolo especial para confirmar a transferência de seu turno. Quando questionado sobre por que isso aconteceu, o homem não consegue dar uma resposta clara e alega cansaço e esquecimento. Suas explicações não soam convincentes. O colega do sinaleiro, que é interrogado no mesmo dia, inesperadamente acrescenta um fato estranho. Ele conta à polícia que viu José Maria na noite do desaparecimento de Alejandra sem o distintivo da empresa obrigatório para todos os funcionários. Este distintivo é obrigatório para todos os trabalhadores, pois concede acesso às áreas de serviço do metrô e é um elemento do uniforme que permite a identificação de cada funcionário. A ausência do distintivo é uma violação que não pode ser explicada por simples esquecimento. Agora os investigadores começam a suspeitar que o uniforme sem distintivo poderia ter sido usado intencionalmente. Por exemplo, para permanecer irreconhecível nas câmeras de vídeo. Nesse contexto, surge outro depoimento perturbador. A polícia é visitada por um vizinho de José Maria, um homem idoso que mora ao lado dele há mais de 20 anos. Ele mostra aos investigadores fotos tiradas literalmente alguns dias atrás. Nelas, o sinaleiro está consertando seu próprio galpão atrás da casa. À primeira vista, uma coisa comum, nada suspeito. Detetives experientes, no entanto, notam imediatamente que José Maria usa uma quantidade incomum de materiais de isolamento acústico e isolamento para um simples galpão. As fotos mostram claramente densas camadas de material especial de isolamento acústico, comumente usado para estúdios de som ou para equipar salas com requisitos elevados de confidencialidade. Naturalmente, os policiais desenvolvem uma suspeita justificada. Possivelmente, José Maria estava preparando uma sala secreta onde se poderia manter uma pessoa sem ser notado pelo ambiente. Na primeira inspeção do galpão, no entanto, os investigadores não encontram nada. Nenhum vestígio de detenção de pessoas, absolutamente nenhum sinal de um crime. Além disso, os materiais vistos nas fotos do vizinho estão ausentes no local. Isso confunde ainda mais a polícia. Se o isolamento acústico não foi usado no galpão, onde está agora? A resposta a esta pergunta vem inesperadamente e está novamente conectada à placa de alumínio encontrada no duto V12. Especialistas trabalhando com as amostras de alumínio estabelecem uma correspondência exata entre o material da placa de ventilação e o fragmento encontrado na catraca da estação Universitat Politécnica. Agora, a certeza absoluta. O alumínio foi comprado por uma e a mesma pessoa. E o nome desta pessoa, a polícia finalmente declara oficialmente, é José Maria R., o sinaleiro que perdeu sua filha e mudou para o turno da noite há 1 ano. No momento, não há provas diretas de seu envolvimento no desaparecimento de Alejandra, mas todos os detalhes indiretos apontam exatamente para ele. O estado psicológico do sinaleiro após a perda de sua própria filha também é considerado como um possível motivo, embora isso não seja abertamente declarado. A polícia é cautelosa em suas formulações e entende que qualquer erro agora poderia comprometer a investigação. Neste ponto, já está claro que José Maria tem acesso a todas as áreas técnicas do metrô. Além disso, a ausência de sua assinatura no protocolo de turno, a ausência do distintivo obrigatório e a compra do material para a placa instalada no duto de ventilação, tudo isso constrói um quadro que não pode ser ignorado. A polícia decide examinar cuidadosamente as despesas e movimentos de José Maria nos últimos meses. Suas contas bancárias, telefonemas, a rota de seu carro, tudo isso agora é minuciosamente verificado. Exatamente agora, quando a conexão do suspeito com o local do desaparecimento torna-se óbvia, a polícia reconhece. Este caso deixa de ser apenas um evento estranho no metrô. Ele agora assume características completamente diferentes. Uma pessoa que até então praticamente não havia levantado questões vem para o primeiro plano. No entanto, a investigação ainda está longe de ser concluída, e a resposta mais importante ainda precisa ser encontrada.
Em 24 de março de 2018, a polícia recebe inesperadamente novas informações que mais uma vez mudam a perspectiva sobre o caso de Alejandra. Desta vez, trata-se do depoimento de sua colega de faculdade, Silvia M. Silvia conta aos detetives sobre um projeto no qual Alejandra estava trabalhando secretamente nos últimos meses antes de seu desaparecimento. Era parte de uma tarefa de um professor, o desenvolvimento de um conceito para um pavilhão subterrâneo que poderia utilizar antigos túneis de metrô existentes. A princípio, os investigadores veem esta informação com ceticismo. No entanto, quando a polícia examina o laptop de Alejandra, a situação muda drasticamente. Nele são encontradas digitalizações de desenhos antigos e esquemas técnicos exatamente da seção onde está localizado o bloco de ventilação V12. Na tela estão claramente destacados precisamente aqueles túneis onde a polícia já realizou buscas ativas. Imediatamente surge o pensamento lógico. Alejandra poderia ter descido voluntariamente ao túnel como parte de sua tarefa para examinar o local pessoalmente? Especialistas examinam os arquivos no laptop da garota e descobrem que o último salvamento desses desenhos ocorreu literalmente um dia antes de seu desaparecimento. Isso confirma as palavras de Silvia de que Alejandra estava ativamente envolvida com o projeto praticamente até o momento de seu desaparecimento. A investigação tende a assumir que a garota possivelmente entrou no túnel por conta própria para fazer fotos ou medições no local, talvez sem informar ninguém previamente. Esta versão parece lógica e credível, mas tem algumas fraquezas. Primeiro, os funcionários do metrô e o serviço de segurança insistem que é praticamente impossível entrar nos túneis sem ser notado pelas câmeras de vigilância e pelo pessoal, sem a ajuda de alguém de dentro. Segundo, mesmo que Alejandra pudesse descer por conta própria, resta a questão: por que ela não retornou? Os policiais começam a desenvolver um cenário no qual Alejandra desceu ao duto e poderia ter se ferido acidentalmente. Surge a versão de que a garota poderia ter ficado presa enquanto explorava o túnel de ventilação ou sofrido uma grave lesão na perna e não conseguiu mais sair. Os investigadores agem rapidamente. Uma equipe especial de resgate é enviada urgentemente ao duto V12 para verificar cuidadosamente cada metro do túnel a fim de descobrir possíveis traços da presença de Alejandra. No entanto, esta versão desmorona tão rapidamente quanto surgiu. Os socorristas informam imediatamente à polícia que a porta do duto estava trancada por dentro e sem danos. Isso significa que a entrada de Alejandra sem ajuda externa se torna praticamente impossível. A versão de um acidente aleatório perde importância, e uma descida voluntária da garota parece cada vez menos realista. Novamente surgem suspeitas de que alguém poderia tê-la atraído ou prendido lá intencionalmente. Enquanto os investigadores decidem como proceder, o grupo técnico continua seu trabalho no local e identifica outra peculiaridade. Sensores de dióxido de carbono recentemente instalados no duto V12 mostram flutuações inesperadamente pequenas. Normalmente, em tais espaços subterrâneos isolados, o ar fica parado, o nível de CO2 aumenta notavelmente. Aqui, no entanto, os valores são tão estáveis e baixos como se ar fresco estivesse regularmente entrando no duto do exterior. Os especialistas imediatamente tiram uma conclusão preliminar. O duto está de alguma forma conectado a outro sistema de ventilação, do qual a polícia ainda não tem conhecimento. Possivelmente, alguém cuidou antecipadamente para que o duto permanecesse adequado para uma estadia prolongada no interior. Esta descoberta torna o caso ainda mais confuso e perturbador. Os policiais entendem que agora todos os cartões-chave e crachás eletrônicos que dão acesso ao duto V12 devem ser cuidadosamente verificados. Alguém, obviamente, usou as capacidades técnicas do metrô para criar condições para um movimento despercebido sob a terra. A polícia também decide examinar novamente cuidadosamente as gravações das câmeras de vigilância e verificar todos os funcionários que tiveram acesso às salas técnicas na noite do desaparecimento de Alejandra. No momento, todos os fatos se unem em uma imagem perturbadora. A garota estava obviamente interessada exatamente naquela seção do túnel onde foi captada pela última vez pela antena de celular. A versão de uma descida voluntária ao túnel parece cada vez mais fraca, já que as circunstâncias apontam claramente para um envolvimento externo em seu desaparecimento.
No entanto, a investigação não pode descartá-la completamente por enquanto. Os policiais entendem. O próximo passo da investigação é combinar precisamente todos os cartões-chave que abriram o duto e entender quem e quando teve acesso a esta zona. Muito provavelmente, a pessoa por trás de tudo isso já aparece nos arquivos da investigação. Agora, é tarefa da polícia provar seu envolvimento. Em 26 de março de 2018, a investigação atinge outra fase-chave. Após a conclusão da verificação antiterrorismo do bloco de ventilação V12, a polícia finalmente recebe permissão para trabalhar novamente com a misteriosa placa de alumínio. A verificação antiterrorismo forneceu uma resposta clara. Por trás da placa não há dispositivos ou materiais perigosos. Isso significa que a versão de um ataque terrorista é oficialmente abandonada e os investigadores podem se concentrar novamente na busca por Alejandra. Na mesma manhã, o especialista em acústica Marco L. chega ao local para examinar cuidadosamente o duto de ventilação e entender por que a equipe de cães detectou um comportamento incomum do cão lá. Marco bate cuidadosamente na placa com equipamentos especiais e imediatamente detecta uma anomalia. Por trás da superfície de alumínio há claramente um espaço vazio. De acordo com cálculos preliminares, o volume do nicho oculto é de aproximadamente 3 metros cúbicos. Para um duto de ventilação, tal volume livre é incomum e até suspeito. Os engenheiros começam imediatamente a discutir. Este nicho está previsto no projeto ou foi criado posteriormente por alguém sem autorização oficial? Neste momento, os peritos criminais da polícia fazem outra descoberta importante. Ao examinar cuidadosamente a superfície de alumínio da placa, os especialistas descobrem arranhões finos. As marcas parecem insignificantes, mas quando ampliadas, fica imediatamente claro. É a impressão de um objeto metálico, mais precisamente, de algemas de uma marca específica. Tais algemas são amplamente conhecidas pela polícia e são comumente usadas para restringir o movimento de pessoas. Nesta fase, a investigação tira uma conclusão cautelosa. Alguém dentro do duto tentou se libertar ou pelo menos chamar a essa atenção. A polícia solicita imediatamente todas as informações sobre a última compra de materiais de isolamento acústico associados ao suspeito, José Maria R. A comparação das amostras resulta em uma correspondência imediata. Precisamente esses materiais foram usados para equipar o nicho oculto. Agora, os investigadores estão definitivamente convencidos de que a sala secreta foi preparada com antecedência e propositalmente. A versão de uma descida voluntária de Alejandra ao duto é oficialmente encerrada após verificação de todos os cartões-chave eletrônicos. Os dados confirmam. O acesso ao duto V12 é possível apenas para funcionários estritamente determinados do metrô. Alejandra naturalmente não está nesta lista, e ela mesma não poderia ter entrado sem ajuda externa. Agora a polícia entende definitivamente que o desaparecimento da garota não foi um acidente ou sua decisão pessoal. Foi uma operação cuidadosamente planejada, organizada por alguém que conhece precisamente a estrutura interna do metrô, as salas técnicas e tem acesso constante a elas. Os investigadores concentram-se cada vez mais na figura de José Maria R., cujo envolvimento no desaparecimento de Alejandra torna-se quase óbvio, embora provas diretas ainda estejam faltando. Na noite do mesmo dia, às 13h14 da manhã, enquanto o grupo policial ainda está perto do bloco de ventilação V12, ocorre um evento que faz todos congelarem instantaneamente. O equipamento sensível instalado pelo acústico Marco capta um som metálico quase imperceptível. É uma batida suave, mas distinta, vinda de trás daquela placa de alumínio. O som se repete várias vezes e claramente vem do nicho oculto. Policiais e peritos criminais entendem exatamente o significado deste sinal. Dentro, atrás da placa, há alguém. Todos se preparam imediatamente para abrir a placa, mas os investigadores exigem uma parada. Enquanto o grupo de resgate não estiver completamente preparado e a segurança total de todos os envolvidos não estiver garantida, a placa não deve ser aberta. Qualquer erro pode levar a consequências irreversíveis. A situação torna-se incrivelmente tensa, pois agora é óbvio, o duto não esconde apenas um nicho secreto. Dentro está uma pessoa que precisa urgentemente de ajuda. Agora,
Todos os esforços da polícia estão concentrados na preparação da operação de resgate. Cada passo é pensado com o máximo cuidado. De quão rápida e precisa será a abertura da placa depende uma vida humana. Os investigadores entendem que precisam agir rapidamente, mas não podem cometer erros. A placa ainda não está aberta e a tensão aumenta a cada minuto. Todas as versões anteriores são definitivamente descartadas, sem terroristas, sem descida voluntária, sem coincidência. Este é um crime com um local preparado com antecedência e organização cuidadosa. Resta apenas entender uma coisa: quão seriamente se preparou a pessoa que escondeu sua vítima aqui, em um nicho subterrâneo, e se os policiais poderão se antecipar a ela. 11 de fevereiro de 2024. Quase 6 anos se passaram desde que Alejandra desapareceu na estação Universitat Politécnica. O caso, que todos já quase queriam esquecer, de repente ganha vida novamente. A razão é novamente José Maria R., o sinaleiro que nunca desapareceu dos radares da polícia. Durante todo esse tempo, ele foi observado atentamente, embora sem sucessos especiais. Novas evidências surgem quando um grupo operacional decide examinar mais uma vez minuciosamente os relatórios financeiros de José Maria. Primeiro, nada em comum. Pagamento de alimentos, serviços públicos, pequenas despesas domésticas. Mas um detalhe inesperadamente chama a atenção: compras mensais de preparações médicas e hidrogel destinado ao tratamento de feridas. As compras são pequenas, regulares, quase imperceptíveis entre as despesas usuais. Mas olhando mais de perto, surge imediatamente a suspeita. Para quem ele poderia estar comprando tudo isso regularmente ao longo de vários anos? A polícia decide realizar uma verificação das gravações arquivadas das câmeras de vigilância do metrô, que são fechadas ao público e mantidas no arquivo técnico. E imediatamente fica claro: José Maria visitava regularmente o túnel que leva ao duto de ventilação V12. Ele aparecia lá praticamente todo mês, sempre à noite, sempre durante horários de atividade mínima de pessoal. Quando os investigadores convocam José Maria para interrogatório, o sinaleiro permanece calmo. Questionado sobre as visitas noturnas regulares ao túnel, ele responde sem hesitação. Supostamente estava verificando sensores técnicos. Uma versão aparentemente lógica, especialmente para um funcionário do metrô com sua experiência. No entanto, a direção técnica do metrô tem dados completamente diferentes. Os sensores neste trecho do túnel foram oficialmente desativados já em 2016 devido a uma modernização do sistema. Ou seja, 2 anos antes do desaparecimento de Alejandra, José Maria simplesmente não poderia verificar o que já não estava lá há muito tempo. Diante deste fato, José Maria muda abruptamente sua versão. Agora ele afirma que realmente ajudava pessoas sem teto a se esconderem em um lugar quente, levando-as pelo túnel durante a noite. Uma versão que, à primeira vista, até parece nobre. Mas a polícia verifica rapidamente esta afirmação novamente. As câmeras de vigilância urbana instaladas perto de dutos e saídas de metrô nas ruas não registram um único caso de alguém saindo do túnel. A mentira do sinaleiro torna-se óbvia, mas a polícia hesita em prendê-lo nesta fase. Muitas coisas ainda permanecem obscuras. Os investigadores obtêm um mandado de busca para seu apartamento, assumindo que evidências-chave podem estar lá. A busca é realizada de forma rápida e completa. Entre uma variedade de objetos domésticos comuns, a polícia descobre algo que instantaneamente muda toda a percepção do caso. No armário de José Maria, eles encontram moldes de corte destinados à confecção de uniformes de serviço para funcionários do metrô. Nos moldes, faltam completamente as etiquetas e marcações da empresa, o que claramente indica sua origem não oficial. Agora a polícia entende de onde poderia vir o uniforme sem distintivo que foi capturado pelas câmeras na noite do desaparecimento de Alejandra em 2018. A partir deste momento, o quadro fica claro. José Maria não ia simplesmente para o túnel à noite. Ele obviamente visitava o nicho oculto no duto de ventilação V12. Medicamentos, hidrogel e visitas noturnas regulares. Tudo indica que ele poderia estar mantendo uma pessoa viva lá. Mas a polícia hesita por enquanto em anunciar oficialmente esta versão. Primeiro,
Deve ser estabelecido que realmente há uma vítima atrás da placa, e precisamente aquela que está sendo procurada há 6 anos. Enquanto as forças de operação se preparam para abrir o nicho, os investigadores começam a combinar os dados disponíveis com fatos anteriores. Agora estão quase certos de que Alejandra nunca deixou o túnel do metrô. Todo este tempo, ela poderia estar dentro, em uma sala especialmente equipada, visitada regularmente por José Maria. Ele mantinha sua existência e a escondia cuidadosamente de todos os olhos. A polícia não duvida mais que José Maria havia pensado em cada passo com precisão e por muito tempo estava convencido de sua impunidade. Mas agora tudo está mudando. O próximo passo, para o qual a polícia já está totalmente preparada, é abrir o nicho secreto atrás da placa de ventilação. Peritos criminais e especialistas médicos preparam antecipadamente todos os equipamentos necessários, incluindo kits para análise urgente de DNA. Após 6 anos, a investigação se aproxima de seu clímax. Questões que permaneceram sem resposta por tanto tempo poderiam muito em breve receber uma explicação final. José Maria R., um homem com reputação impecável que trabalhou no metrô durante toda a sua vida, torna-se a figura central de um dos crimes mais misteriosos dos últimos anos. Seu motivo ainda não foi revelado e é mantido cuidadosamente em sigilo pela promotoria, mas a polícia está certa. Em um futuro próximo, será encontrada uma resposta pela qual valeu a pena esperar todos esses anos. Em 12 de fevereiro de 2024, às 8h12 da manhã, a unidade especial GEL abre cuidadosa e rapidamente a placa de alumínio no bloco de ventilação V12. Após 6 anos e numerosas tentativas mal sucedidas de encontrar Alejandra, este é o momento final para o qual a investigação trabalhou tanto tempo. Por trás da placa, há de fato um pequeno nicho cuidadosamente equipado. Dentro, exausta, mas ainda viva, está Alejandra. Ela está amarrada a uma estrutura metálica com um cabo industrial. Os médicos imediatamente prestam a assistência necessária e a evacuam sem demora do túnel. Todo o equipamento no esconderijo é cuidadosamente examinado pelos peritos criminais. O cabo usado para prender Alejandra é rapidamente identificado pelo número de fábrica do lote. Corresponde completamente aos dados das compras feitas por José Maria uma semana antes do desaparecimento da garota. Dentro do esconderijo, são encontrados vestígios do uso regular de medicamentos que haviam sido previamente registrados nos extratos bancários de José Maria. A investigação imediatamente estabelece que o hidrogel usado para tratar feridas também corresponde completamente aos lotes que o suspeito comprava regularmente. No armário de José Maria, no local de trabalho, os investigadores encontram um cartão de acesso que abre exatamente o bloco de ventilação V12. O cartão está claramente conectado à porta de serviço cuja abertura foi registrada por câmeras naquela noite quando Alejandra desapareceu da plataforma Universitat Politécnica. A última peça do quebra-cabeça são amostras de DNA retiradas do interior do uniforme de serviço falsificado. Os peritos criminais confirmam que o DNA pertence exatamente a José Maria, o que prova definitivamente seu envolvimento direto no desaparecimento e na detenção de Alejandra. A polícia decide prender o suspeito imediatamente após a abertura do nicho. José Maria, sentindo a prisão iminente, tenta fugir. Quando as forças operacionais tentam prendê-lo diretamente em seu local de trabalho, ele abruptamente rompe um dos cabos elétricos, esperando ativar o sistema de extinção de incêndio e inundar o túnel com água. No entanto, o departamento técnico havia antecipado a possibilidade de sabotagem e bloqueado completamente este sistema. A tentativa de José Maria falha e as forças operacionais o prendem sem problemas adicionais. Durante a investigação, fica claro que José Maria havia planejado este crime por um longo período. Ele conscientemente preparou o esconderijo no duto V12, providenciou o fornecimento regular de ar e a possibilidade de visitar a prisioneira sem ser notado. O uniforme falsificado sem distintivo foi feito especialmente para não levantar suspeitas nas gravações das câmeras. Os materiais de isolamento acústico do galpão, que levantaram tanta suspeita entre os vizinhos, foram de fato usados nesta sala secreta e não em sua casa. A polícia também estabelece que o motivo foi um grave colapso psicológico após a perda de sua própria filha em um acidente. Detalhes desses motivos não são divulgados oficialmente,
mas a investigação os reconhece como suficientes para a conclusão da investigação. Em 26 de janeiro de 2025, o Tribunal de Valência anuncia a sentença final. José Maria R. é condenado a 30 anos de prisão. O caso está oficialmente encerrado. No entanto, mesmo após a sentença, uma questão importante permanece aberta, para a qual nenhuma resposta foi encontrada. O fabricante do uniforme de serviço falsificado nunca foi oficialmente encontrado. A polícia descobre que o alfaiate que possivelmente esteve envolvido em sua produção já havia falecido 2 anos antes da prisão do suspeito. Os arquivos de sua oficina foram perdidos, e não é possível reconstruir completamente toda a cadeia de preparação do crime. Este detalhe permanece oficialmente não esclarecido. Assim termina uma das investigações mais estranhas e prolongadas relacionadas ao desaparecimento de uma pessoa em Valência, após quase 6 anos. Alejandra está viva e se recuperando gradualmente do ocorrido. Este caso mudou para sempre a abordagem de segurança no metrô e forçou a reavaliar a aparente simplicidade do sistema de vigilância por vídeo e controle de acesso. O mais importante nesta história é que a garota sobreviveu e pôde retornar a uma vida normal. Quanto ao perpetrador, sua história e as razões para seus atos permanecem parcialmente em sigilo. A polícia e o tribunal fizeram tudo o possível para levar o culpado à justiça, mas parte da verdade permaneceu inacessível ao público em geral. O esclarecimento final deste caso mostrou quão frágil é a fronteira entre a vida normal e o crime, e quão importante é nunca perder a vigilância mesmo nos lugares aparentemente mais seguros.